teve mais ou menos essas duas grandes fases da obra do Dworkin. A primeira a gente leu o texto representativo daquela fase, que é sobre o modelo de regras, aquela teoria de que o direito não seria só um sistema de regras, porque contempla também princípios, e isso impõe alguns, pelo menos três problemas por positivismo, os princípios, né? Primeiro, porque os princípios, sejam eles positivados ou não, são normas muito indeterminadas, muito vagas, muito imprecisas, e a explicação positivista é que, ao aplicar princípios, mesmo que esses princípios estejam positivados na lei, na Constituição, o juiz teria discricionariedade. Ele atuaria como uma espécie de legislador no caso concreto. E o Dworkin vai criticar essa visão de que o juiz, em alguma situação, teria discricionariedade, seria como equivalente a um legislador. E o Dworkin vai tentar dizer que existe objetividade, existe algum controle do poder de interpretação dos juízes, mesmo quando os juízes estão simplesmente aplicando normas muito vagas, muito gerais, muito indeterminadas, como os princípios. E aí ele vai praticamente descrever quais seriam as responsabilidades morais do juiz. O juiz não poderia pegar um princípio aleatoriamente e colocar como justificativa para sua decisão. Ele teria que avaliar em que medida esse princípio se adequa à moralidade política daquela comunidade, e ao longo de uma série de decisões judiciais, a jurisprudência iria formando uma visão moral coerente, diz o Dworkin, como se fosse uma teia de valores coerente, dentro da qual você tem a dimensão de qual é o peso de cada princípio, né? Então, ao aplicar princípios, o juiz não teria discricionariedade. Ele também conseguiria chegar à única resposta correta, aquela resposta mais bem fundamentada. Embora, claro, não existam fatos morais objetivos, você não tem como testar se algo é verdadeiro moralmente, como você testa, sei lá, uma lei da física, né? Mas pela argumentação, a argumentação que considere melhor todos os fatores do caso, que reconstrua melhor as justificativas das decisões judiciais, das decisões legislativas, é a justificação que vai dar a resposta correta, mais bem fundamentada, inclusive com base em princípios. Então, no sentido de discricionariedade forte, os juízes nunca teriam discricionariedade. Então, essa é a primeira dificuldade que os princípios impõem ao positivismo, né? Explicar o poder judicial e o papel do juiz de uma maneira que não coloque o juiz como um mero legislador no caso concreto, como alguém que pode tomar qualquer tipo de decisão quando a regra não é clara ou quando não há regra para resolver o caso. O segundo desafio ao positivismo da crítica, a partir da crítica do Dworkin, tem a ver com os princípios que não são positivados, né? E aí o Dworkin vai dizer como explicar que os juízes decidem e se sentem, inclusive, constrangidos, limitados por argumentos que não são só regras jurídicas positivas, que estão em algum texto, em alguma fonte formal do direito, ou que estão no costume. Você pode ter algum argumento moral relevante que não estava com um pedigree, que é o termo que o Dworkin usa, que não tem um pedigree, que não era costume e nem foram decisão de uma autoridade anterior reconhecida pelo sistema. E esses argumentos podem, inclusive, afastar regras. Então, o positivismo teria dificuldade de explicar o uso, o peso, às vezes determinante, de argumentos que não são positivados. E o terceiro desafio ao positivismo seria, portanto, é difícil você ter uma visão meramente descritiva do direito, que o Hart chamava do ponto de vista externo moderado. Eu entendo como as pessoas usam as regras, os cidadãos, as autoridades, os juízes, mas não
endosso moralmente aquela regra e nem eu, é, intérprete do direito, teórico do direito, tenho que adotar aquela regra. E o Dworkin vai dizer, bom, mas se você está explicando como são tomadas as decisões judiciais, você vai ter que fazer alguma avaliação de qual é a melhor argumentação, se uma decisão é melhor do que a outra. Você não tem como fazer isso a não ser usando regras do sistema, usando argumentos dentro do sistema. Então, o único ponto de vista da teoria do direito é um ponto de vista interno. Né? Não tem como você ter uma pretensão meramente descritiva externa. Você tem que adotar argumentos de dentro do sistema para dizer por que, que um princípio afastou uma regra num determinado caso, por que, que um princípio prevaleceu sobre outro no outro caso. Não tem como fazer isso senão adotando os padrões do próprio sistema. E o Hart respondeu a essas críticas que o Dworkin fez desde os anos 60, 70. O Hart respondeu em alguns textos, em algumas palestras, tudo não publicado ao longo da vida do Hart. E aí o Hart morreu em 90, 91, por aí, e a grande resposta que o Hart deu foi publicada póstumamente e sem o seu consentimento, né? Que é justamente esse texto, o pós-escrito, que foi incluído na segunda edição do livro Conceito de Direito, em 94. Então, há 30 anos é que começou essa discussão a partir da resposta que o Hart deu, rascunhou, né, nem terminou de fazer, ao Dworkin, e é isso que a gente vai ver no seminário de hoje, inclusive, que era a aula passada. E o Hart também publicou, quer dizer, foram publicados dois textos póstumos do Hart, um chamado Discricionariedade, foi publicado em 2000 e pouco, e ano passado, 2024, foi publicado um texto do Hart chamado Princípios, Políticas e Decisão Judicial, que foi o objeto do seminário da aula passada, né? Então, é uma coisa curiosa, porque o debate continua existindo e continuam surgindo textos, inclusive de pessoas mortas, né? E o Hart basicamente respondeu que o positivismo se mantinha em vários sentidos. Em primeiro lugar, é possível explicar a influência de princípios não positivados na decisão judicial a partir da ideia de discricionariedade. Sim, o Hart vai dizer, discricionariedade não significa arbitrariedade total do juiz, que o juiz pode colocar qualquer argumento na decisão, simplesmente significa que ele não tem mais um padrão jurídico vinculante para aplicar no caso concreto. Então, ele vai usar o bom senso, ele vai agir como alguém prudente, usando aquilo que é dado pela doutrina, pela jurisprudência, mas não tem uma regra obrigatória, vinculante, que ele tenha que aplicar. É a mesma coisa que acontece quando você tem uma regra meio obscura, quando o caso não se encaixa bem no que diz a regra, você tenta interpretar de forma inteligente, não é de forma totalmente arbitrária. Mas não existe uma vinculação jurídica total se você não tem uma regra claramente aplicável ao caso, né? Então, esse é o primeiro ponto do Hart é manter a ideia de discricionariedade, mas diferenciar, vamos dizer, discricionariedade de arbitrariedade total, né? O segundo ponto é dizer que os princípios diferem das regras, não de maneira tão absoluta, como dizia o Dworkin, as regras se aplicam da maneira do tudo ou nada e os princípios têm uma dimensão de peso. Então, são tipos de normas logicamente diferentes. E o Hart vai dizer que não é uma questão de grau, né? Os princípios nada mais são do que regras menos bem definidas, mais indeterminadas, com uma maior referência a valores, a finalidades, que os juízes têm que ir desenvolvendo no caso concreto. As consequências desses princípios vão surgindo ao tentar aplicar esses padrões mais gerais aos casos concretos. E finalmente, o Hart vai reforçar o ponto positivista de dizer que
é possível, sim, descrever o direito de um ponto de vista externo moderado, mantendo aquela ideia da regra de reconhecimento. Que é uma das grandes críticas do Dworkin, em princípio, eu não sei, eu não tenho um teste para saber quando um princípio se torna ou não jurídico, um princípio meramente moral, quando ele tem ou não um peso jurídico. Vai depender do conteúdo desse princípio e do apelo que ele tem para resolver um caso concreto. O Hart vai dizer que não, que dá para pensar nos princípios, inclusive como conteúdo de uma regra de reconhecimento. E aí vai surgir uma das linhas de resposta influentes aí do positivismo jurídico ao Dworkin, que é essa ideia do positivismo inclusivo. Seria possível imaginar que alguns sistemas jurídicos no mundo entendem que são parte do direito, não só as regras consolidadas pelo costume ou postas pelas autoridades legislativas, administrativas, judiciais, mas também normas que sejam moralmente compatíveis com o conteúdo dessas outras regras do sistema jurídico. Então, sei lá, o nosso sistema jurídico pode ser mais ou menos descrito como um sistema com uma certa influência cristã, mas é um direito secular, é um direito liberal, social liberal, ocidental. Todos aqueles valores que forem mais ou menos compatíveis com os valores da nossa ordem jurídica democrática, a Constituição de 88, fariam parte do direito brasileiro. Daria para descrever a regra de reconhecimento do direito brasileiro, por exemplo, como o conjunto das decisões tomadas pelas autoridades reconhecidas a partir da Constituição de 88, claro, e aquelas normas que foram recepcionadas pela Constituição de 88, mas todos os valores que sejam compatíveis com essa ordem jurídica e constitucional. Daria para descrever assim um sistema jurídico e, portanto, daria para manter aquela perspectiva externa do positivismo jurídico, uma pretensão meramente descritiva e de identificar um teste. E o teste é a regra de reconhecimento, é a convenção das autoridades, dos juízes, sobre como reconhecer o direito válido. Daria para dizer que os juízes reconhecem que é direito válido no Brasil, todo o conjunto das fontes formais de direito, mas os valores compatíveis com a ordem constitucional de 88. Bom, o Hart está a entender um pouco isso no pós-fácil, no pós-escrito do Conceito de Direito, quando ele fala do positivismo soft, um positivismo moderado, ao qual ele parece aderir, ou pelo menos ele diz que é possível essa posição. E alguns autores seguem o Hart, esse Julius Coleman, Wallashaw, são os autores que, a partir dos anos 90, vão se dizer positivistas inclusivistas, que adotam essa chamada tese da incorporação. Tudo aquilo que for moralmente compatível com o direito é parte do direito. E aí tem autores que vão, pelo contrário, dizer que o positivismo só faz sentido se a gente pensar que as regras postas excluem qualquer outra razão, quaisquer outras razões morais, argumentos morais, que não as regras jurídicas. E essa é a tese do positivismo exclusivista, cujo principal autor é o Russ, Joseph Russ. Também tem o Andrei Marmon, que veio aqui na faculdade há uns 2 anos também, deu palestras aqui. E a ideia deles é: direito só é direito porque o juiz tem que tomar a decisão segundo as fontes formais ou segundo o costume, no máximo. Um argumento moral só se torna jurídico se ele for incorporado numa decisão de uma autoridade, ou pelo menos se ele for considerado um costume. Mas, como argumento moral, ele jamais tem um peso determinante para uma decisão jurídica. A decisão jurídica só se pauta por fontes formais de direito, basicamente, né? Essa visão do positivismo exclusivista. Bom, então essa foi uma das linhas da resposta ao Dworkin, da resposta positivista ao Dworkin. O trabalho do Dworkin seguiu depois disso com uma preocupação menor em ficar discutindo regras e princípios e com uma preocupação maior em discutir uma teoria da interpretação judicial que demandasse dos juízes
à construção de uma visão moral coerente. Aí o Dworkin usa vários conceitos, coerência, direito como integridade, o romance em cadeia. Ele usa várias metáforas, basicamente o juiz Hércules, para dizer que a responsabilidade do juiz, claro, é decidir não apenas segundo as normas postas, escritas, mas é dar a melhor interpretação possível a essas normas e, eventualmente, esses valores que estão por trás das normas justificam até o afastamento das normas positivas, né? E o juiz então teria que construir uma visão abrangente, holística, global dos valores que sustentam aquela ordem jurídica. Então, não é que o juiz faça uma pesquisa de opinião do que as pessoas acham, mas o juiz tem que tentar atribuir valores que justificam as leis, as sentenças, a jurisprudência, as decisões administrativas formadas naquela comunidade e construir uma visão moral coerente. Bom, já então a teoria seguiu dessa forma. Já disse, o primeiro lado da resposta positivista ao Dworkin é esse lado do positivismo inclusivo ou exclusivo. A segunda resposta ao Dworkin, eu diria que é uma teoria da interpretação jurídica que exige um grau menor de abrangência da interpretação judicial, que vai dizer, os juízes decidem mais com base em casos concretos, atribuindo valores a situações concretas e bem delimitadas. Quer dizer, você vai ter um conjunto de valores mais relevantes para o direito de família, para o direito do consumidor, para o direito do trabalho, mas a jurisprudência jamais vai querer construir, ou pelo menos ela não depende, ou talvez não seja bom, que os juízes fiquem buscando visões muito abrangentes de valor dentro de uma determinada ordem jurídica. Então, o outro lado da resposta positivista é enfatizar a importância das regras. As regras podem ser afastadas por outros argumentos. As razões atribuídas às regras podem, inclusive, justificar uma interpretação mais expansiva ou mais restritiva das regras. Bom, eu vou desenvolver esse ponto daqui a pouco, mas só, então, para mapear. Houve essas duas linhas de resposta do positivismo jurídico ao Dworkin. Uma linha é a discussão sobre a regra de reconhecimento, se é uma visão mais inclusivista, que incorpora padrões morais, ou uma visão exclusivista, que diz que só é fonte do direito, só são jurídicas as regras que vierem de uma fonte formal. E o outro lado da resposta positivista é voltar a enfatizar o papel das regras. E tudo bem, os princípios são regras mais abrangentes, mas para resolver um caso concreto, existe uma certa prioridade das regras mais específicas. Quer dizer, se você tem uma lei sobre locação de imóveis urbanos para fins residenciais, você tem todos os direitos e deveres dos inquilinos, dos proprietários, dos locadores e dos locatários. Você, para resolver um problema de aluguel, você vai resolver com base nos preceitos mais específicos dessa lei. Você não pode querer afastar essa lei em nome de princípios gerais da dignidade da pessoa humana ou da boa-fé. Esses princípios têm um papel secundário para resolver casos concretos, principalmente quando você já tem normas muito específicas, né? Regrando aquela situação. Então, esse segundo lado da resposta positivista é voltar a enfatizar o papel das regras, embora as regras possam ter uma interpretação, como eu disse, extensiva ou restritiva a partir dos valores que são atribuídos a essas regras. Bom, então vou falar mais disso. Mas para tentar mapear a sequência do debate Right to Work. Então teve essas respostas positivistas, tem os autores que seguiram uma linha, vamos dizer, não positivista, como é a linha do Dworkin. Um desses autores é o Alexis, que vocês vão estudar mais em direito constitucional, porque o Alexis, nos anos 80, escreveu uma teoria dos direitos fundamentais
partindo de duas fontes, partindo do modelo de princípios de Dworkin e partindo da jurisprudência do Tribunal Constitucional Federal Alemão. E aí o Alexis criou um outro método, criou não, mas, enfim, a partir dessas fontes, a partir da jurisprudência alemã, desenvolveu um método diferente do Dworkin para a aplicação dos princípios, né? Já fiz comentários um pouco sobre isso também. A grande diferença é que, para o Dworkin, você tem que criar uma teoria moral abrangente e aí você consegue delimitar o âmbito de aplicação de cada princípio. Para o Alexis, você só consegue delimitar o âmbito de aplicação do princípio no caso concreto. Então, você parte da ideia da máxima abrangência de cada princípio e aí, no caso concreto, você faz um teste da adequação das medidas para proteger um princípio em relação a outro, a necessidade das medidas, o grau de promoção de um princípio em relação a outro. Dei aquele exemplo aqui da a discussão sobre biografias não autorizadas, né? O princípio da intimidade, vamos dizer, do biografado, e o princípio da liberdade de expressão do biógrafo. Você exigir o consentimento prévio do biografado para publicar uma biografia. Isso é uma medida adequada para proteger a intimidade do biografado, mas não é uma medida necessária, talvez. Você pode permitir a publicação de biografias e simplesmente dar o direito a uma indenização posterior se houver alguma ofensa à honra, à imagem do biografado, né? Então, você faz um teste de adequação, necessidade, proporcionalidade, quer dizer, em que medida a restrição à liberdade de expressão do biógrafo não é excessiva para que se promova a proteção à intimidade, à vida privada do acusado, do biografado. Enfim, o que importa é um teste no caso concreto. Você parte da ideia que os princípios dão a proteção mais ampla possível e só no caso concreto você faz um compromisso vendo quais são as medidas alternativas, os recursos disponíveis e tentando não anular um princípio totalmente ao promover o outro. Então, um lado do trabalho do Alex foi esse, de, enfim, dar uma metodologia diferente para a aplicação dos princípios. Isso ele faz nessa Teoria dos Direitos Fundamentais, que é um livro de 86, que o professor Virgílio traduziu aí nos anos 2000. E o Alex tem uma teoria também mais abrangente sobre o direito. Está em alguns livros, por exemplo, num livro chamado O Argumento da Injustiça, uma resposta, uma réplica ao positivismo jurídico. Em que o Alex vai dizer que o direito tem uma dupla natureza. É um fato, o direito tem a ver com a coerção, a força, a eficácia, a autoridade, mas o direito também tem uma dimensão ideal, tem a ver com a sua correção moral. Então, você pode ter normas que são positivadas, que foram postas pelas autoridades, que são válidas, portanto, mas se a injustiça dessas normas for extrema, ela viola essa dimensão ideal do direito, essa dimensão da correção moral. Então, a extrema injustiça afeta a validade das normas, né? Não é que em qualquer caso o juiz vai afastar a norma colocando a sua convicção pessoal. Mas, se o resultado for muito ruim, o resultado de aplicar a norma naquele caso concreto, estaria justificada o afastamento daquela norma, né? Então, teve essas respostas positivistas, essa resposta não positivista, estou dando o exemplo do Alex, e também uma das respostas ao debate Hart e Dworkin tem a ver com os chamados estudos críticos do direito, Critical Legal Studies, que se desenvolveram nos anos 70, 80 nos Estados Unidos, por alguns autores, como Mangabeira Unger, de quem eu vou falar mais numa aula para frente, mas um outro autor importante é Duncan Kennedy. E o Duncan Kennedy tem a seguinte tese básica. Não existe critério racional para resolver uma colisão de princípios. Você tem um conflito de regras. Aí você tenta apelar para os princípios que estariam por trás dessas regras. Você tem, portanto, uma colisão de princípios. Mas não existe um método científico, técnico, neutro, apolítico,
para resolver, preferir um princípio contra o outro. Porque sempre que você tem um princípio, você tem contra-princípios, vamos dizer. Por exemplo, o que diz a Constituição sobre a ordem econômica, os princípios da ordem econômica na Constituição de 88, artigo 170. Soberania nacional, propriedade privada, função social da propriedade, livre concorrência, defesa do consumidor, defesa do meio ambiente, redução das desigualdades sociais e regionais, busca do pleno emprego, tratamento favorecido para empresas de pequeno porte. Quer dizer, você tem, enfim, vamos supor que você não tem regras muito claras para resolver um determinado problema econômico, ou mesmo que você tenha regras claras. Adotando alguns princípios, você vai ter uma visão mais liberal da economia. Adotando outros princípios, você vai ter uma visão mais social ou mais intervencionista. Por exemplo, propriedade privada versus função social da propriedade. Vamos supor que você tem uma terra invadida. Claro, o fazendeiro, o proprietário, quem tem o título da terra, vai se defender contra a invasão em nome da propriedade privada. O grupo que invadiu a terra, ocupou a terra, vai dizer que aquela terra era improdutiva, que não está cumprindo a função social da propriedade. A empresa que vende um determinado produto de qualidade duvidosa, né? Ela vai dizer, nós vivemos num regime de livre concorrência, o consumidor compra o que ele quiser, o meu produto é mais barato, claro que tem uma qualidade inferior. Mas, além da livre concorrência, a gente tem o princípio da defesa do consumidor, que vai forçar os casos vai forçar o juiz a dar até presunções a favor das alegações do consumidor. Bom, isso em qualquer área do direito, você vai ter princípios e contra-princípios. O Duncan Kennedy tem um texto famoso sobre o direito contratual, para dizer, você tem princípios que levam a uma interpretação mais liberal dos contratos, que vai favorecer a autonomia da vontade, o que as partes estipularam por escrito de antemão. Por exemplo, o princípio do pacta sunt servanda. Vale a vontade das partes. Você pode ter uma visão de que o que não está escrito no contrato não foi consentido pelas partes e, portanto, você não pode impor um ônus, uma responsabilidade sobre uma parte se ela não se manifestou livremente em favor de assumir esse dever. Ou você pode ter uma visão mais solidarista, vamos dizer, dos contratos, em que você vê o contrato como uma colaboração entre as partes, podem surgir obrigações baseadas na confiança, na boa-fé, e que não estão estipuladas pela declaração de vontade das partes quando escreveram o contrato. E diz o Duncan Kennedy, qual é o fundamento para você preferir uma interpretação sobre a outra? É, basicamente, a sua ideologia. E a ideologia é uma questão que envolve tendências emocionais, tendências sociais, a sua classe, o seu gênero, a sua formação, a sua família, enfim, não é algo meramente racionalizável que você pode defender e comprovar argumentativamente. Então, não existe nenhum critério imparcial, neutro, para se definir uma colisão de princípios. Se você sobra esse plano de abstração para ficar discutindo valores em abstrato, o que você tem são leituras concorrentes de posições ideológicas. Então, já é também uma resposta a esse debate Reich do Oito, que é ou os juízes se mantêm num grau de abstração mais baixo, vendo finalidades no caso concreto, fazendo analogias entre essa decisão e decisões anteriores, ou se for discutir questões de valor em abstrato, o que você vai ter é a disputa entre ideologias dos juízes, dos intérpretes de direito, sei lá, das agências, inclusive da administração pública,
sei lá, o IBAMA versus o INCRA, a agência encarregada da FUNAI, ou o Ministério da Agricultura, sei lá. Você vai ter disputas ideológicas num grau de abstração, de discussão dos valores em abstrato, né? Bom, então essas são algumas respostas dos últimos 30 anos ao debate Hart-Dworkin. Do Alex eu já falei um pouco, dos estudos críticos eu vou voltar a falar mais numa aula posterior, e hoje eu queria entrar por esse caminho da teoria da interpretação positivista, como que o positivismo explica a interpretação jurídica a partir dessa crítica do Dworkin. E por isso vou falar mais da obra desse autor, que é o Friedrich Schauer. O Schauer tem pelo menos 3 livros interessantes. Vocês vão ler um artigo dele que se chama Formalismo, que é um artigo de 88. E desde então o Schauer escreveu algumas obras interessantes. Vou falar de 3 delas. Uma primeira chama A Força do Direito. E o Schauer vai tentar discutir um tema clássico do positivismo jurídico, que é o papel da coerção, da violência, da força na definição do direito. E ele começa contrapondo 2 visões positivistas. Uma visão positivista precursor do realismo americano, né, de quem a gente já falou bastante aqui várias vezes, o Oliver Wendell Holmes, que foi juiz da Suprema Corte americana, e aí no final do século XIX ele dizia: bom, essa coisa da você acreditar no direito que está nos livros, na jurisprudência, as regras escritas, não é isso que determina a decisão judicial. Não é isso que é o direito no fim das contas. O direito, no fim das contas, é o que as cortes decidem. Então, o estudo do direito deveria enfatizar essa previsão do que as cortes vão decidir. E, diz o Holmes, a gente deveria adotar, para entender o direito mesmo, a gente deveria adotar uma visão cínica, uma visão do homem mau, diz ele. Não daquela pessoa que fica fazendo discursos e acredita no valor moral daquela ordem jurídica, mas de alguém que quer calcular realmente se vai ser punido ou não pela ordem jurídica, qual que é a probabilidade da sua punição, qual que é o custo que a ordem jurídica impõe a cada tipo de conduta, quer dizer, qual a gravidade da punição, qual é a probabilidade da punição. Então, o Holmes diz, o direito basicamente é uma previsão se a força vai ser usada contra você. O que é o direito subjetivo? Direito subjetivo nada mais é, diz o Holmes, do que uma profecia de que a força será aplicada contra quem contrariar aquela sua pretensão. Você só disse que você tem direito objetivo se você constatar na realidade que provavelmente quem contrariar aquela sua expectativa, aquela sua pretensão, será efetivamente punido. Portanto, a visão do homem mau é a visão de evitar a sanção, né? Não é só se comportar de acordo com o que está escrito nas regras. Mas será que aquela regra realmente é eficaz? Será que ela é aplicada pela polícia, pelos tribunais? E aí você tenta agir estrategicamente, né? Tendo uma visão aí instrumental do direito. O direito impõe limites à sua conduta, mas você tem que calcular se vale a pena sonegar aquele imposto, será que você vai ser cobrado? Será que você vai ter desconto na hora se você for descoberto? Se a sua sonegação for descoberta, será que você vai ter desconto? Então você tenta agir estrategicamente. Essa é uma visão que reduz a ordem jurídica, basicamente ao exercício da força, né? E a probabilidade de ser punido. E o Hart, diz o Schauer, apresenta uma visão um tanto quanto oposta do direito. Ele fala, o direito tem que ser explicado, inclusive, do ponto de vista do homem confuso, da pessoa que quer buscar na ordem jurídica uma orientação do que fazer
quer buscar, na ordem jurídica, razões para agir. E o próprio Hart diz que as regras são razões para agir, são padrões compartilhados para agir, para justificar suas decisões, para criticar decisões. Portanto, diz o Hart, boa parte do direito consiste em orientar as condutas e uma parte pequena do direito é aquele direito que chega aos tribunais para ser aplicado e que vai gerar uma condenação e vai gerar a imposição de uma sanção a alguém. Então, o direito, diz o Hart, não necessariamente está ligado à coerção, à força, à imposição de uma medida contra a vontade do cidadão. A gente pode buscar no direito simplesmente padrões de conduta. E o Schauer, nesse livro A Força do Direito, constrói a estrutura do livro é bem parecida com, bem paralela ao conceito de direito do Hart. Então, do qual a gente leu alguns capítulos, né, do conceito de direito. Então, alguns dos primeiros capítulos do Hart são para criticar aquele modelo do Austin, que era justamente um modelo também muito focado na coerção, na força. Comando do soberano e a obediência do súdito. O súdito obedece porque o comando do soberano vem com a ameaça de uma sanção, de uma punição, de um mal. Tanto que o Austin definia o direito, né, como conjunto de comandos do soberano, habitualmente obedecidos pelos súditos. Esses comandos são reforçados pela ameaça de um mal, e essa ameaça de um mal é a sanção. O dever, portanto, é evitar a sanção. E tudo isso, o Austin falava que eram elementos essenciais e necessários do direito, né? O comando, a obediência, ou a sanção, no caso da desobediência, só é dever jurídico aquilo que é reforçado pela ameaça de um mal. Então, a coerção estava muito presente no modelo do Austin, e o Hart começa justamente o conceito de direito criticando esse modelo, vamos dizer, punitivista, penalista de direito do Austin, e tentando dar um modelo de direito mais baseado nessa visão de regras como razões para agir. Mesmo que você não seja punido, o direito impõe padrões de comportamento. Né? Bom, de certa forma, o que o Schauer vai fazer é fazer o percurso inverso, quer dizer, partindo do Hart, voltar a ver o que tinha de verdade, de importante nessa visão mais coercitiva do direito do Austin. E aí o Schauer vai discutir como é difícil impor punições às autoridades. Ele diz, é quase que um ponto cego do sistema jurídico punir justamente os aplicadores do direito. Claro, os juízes, por exemplo, não são responsabilizáveis pelo conteúdo das suas decisões, pelo erro judicial. Né? Você só pode responsabilizar um juiz não pelo conteúdo da decisão, mas se for constatado algum ilícito do tipo ligado à corrupção. Mas, mesmo assim, a punição que se dá ao juiz no Brasil, máxima é aposentadoria com vencimentos. Então, a pessoa fica sem trabalhar, mas fica triste, né? Recebendo um salário bastante grande. Então, o Schauer discute como a coerção é importante para a definição do direito, embora nem todas as regras jurídicas tenham na sua estrutura a prescrição de uma sanção, embora nem todo direito tenha esse papel da coerção. Para a definição de uma ordem jurídica em geral, um traço importante é a presença da ameaça do uso da força. E aí, diz o Schauer, as pessoas podem obedecer o direito por vários motivos. Você pode seguir uma norma jurídica, inclusive por algum fator independente, alheio ao direito, por exemplo, por concordar com o conteúdo daquela norma jurídica. Então, vamos supor que é sua crença moral, é sua crença religiosa,
de que é errado matar. Claro, coincidentemente também, segundo o direito penal brasileiro, é um crime matar. Mas nesse caso não é bem o direito necessariamente, ou pelo menos que em todos os casos está te impedindo de matar. É algum outro fator, alguma outra convicção moral, religiosa, que impede as pessoas de saírem matando umas às outras. Assim como existem pessoas que não só não matam outros seres humanos, mas que também são vegetarianas, veganas, e não querem estar associados à morte de qualquer outro ser vivo, de qualquer animal. Mas isso não é uma obrigação jurídica, né? Então, as pessoas agem por diversos fatores. O direito é só um desses fatores. E existem alguns casos em que coincide o que é a sua visão do valor, do dever moral ou religioso, daquilo que é o dever ou valor jurídico, né? E aí, tudo bem, o direito é um fator independente, né? Claro, pode ser que em determinados casos você... Por exemplo, o direito permite matar em legítima defesa. Talvez nem moralmente ou religiosamente você aceite aquelas hipóteses que o direito permite matar em legítima defesa. Ou, pelo contrário, tem casos em que talvez fosse correto matar segundo a sua convicção moral ou religiosa, mas que o direito não exclui a criminalização daquela conduta. Quer dizer, o direito continua achando proibido coisas que talvez fossem permitidas segundo a sua convicção. Bom, mas o fato é, diz o Charles, você pode concordar com o conteúdo daquela norma, por isso você coincidentemente age cumprindo o seu dever jurídico, ou você pode seguir determinadas normas, não por concordar com o conteúdo específico da norma, mas por concordar de alguma forma com a legitimidade política daquele sistema. Então, mesmo que você não ache certo pagar um determinado imposto com uma determinada alíquota, você acha que é um imposto muito caro, mas você considera que você está numa ordem jurídica, que todo mundo tem o dever de cumprir aquilo que foi aprovado como lei pelo Congresso e é aplicado pelos tribunais. Então, você tem uma certa convicção de que, mesmo que você não concorde com aquela norma jurídica específica, todos têm o dever de agir de acordo com essa norma, porque ela foi resultado de um determinado procedimento, e esse procedimento legitimou aquela decisão que passou a ser imposta a todos. Ou você pode agir com medo da sanção, que é a visão do direito do Bentham, do Austin, ou seja, do positivismo utilitarista aí do século XIX. Você obedece ao direito por um cálculo da probabilidade, da gravidade da sanção, ou ainda diz o Schauer, tem essa hipótese do Hart, que é a hipótese da pessoa confusa, que busca no direito simplesmente razões para agir. Qual é o padrão para agir nesse caso concreto? Não porque você está com medo da punição, mas, por exemplo, porque você quer fazer um contrato, você quer que seu contrato seja válido, então você vai buscar quais são as formalidades necessárias para fazer um contrato de aluguel ou de compra e venda, né? Mas um ponto importante então, desse trabalho do Schauer, a força do direito, é, primeiro, dizer que existe esse tema clássico do positivismo, que é associar o direito à força e não à razão. Se a gente for buscar lá no Thomas Hobbes, no século XVI, o Hobbes dizia, é a autoridade e não a verdade que faz o direito. Quer dizer, você pode ter ótimos argumentos, mas é quem tem o poder é que define o que é jurídico, né? Então, o positivismo teve classicamente ligado a essa ideia de que é o fato político, social, de quem pode tomar uma decisão e impor a sua decisão, quem tem a força do seu lado é quem faz o direito, né? O direito não é uma questão de correção moral. E o Schauer retoma esse tema falando da importância da coerção no direito, então, de um lado, mas de outro lado, isso é importante porque o Schauer vai dizer a teoria do direito não deve se preocupar apenas com o que é essencial e necessário, mas também com o que é típico. Quer dizer, para o Austin, toda norma só é jurídica se está ligada à ameaça de um mal, ou seja, se está ligada a uma sanção. O Kelsen, no século XX, vai basicamente apresentar uma tese semelhante, falando que existem as normas
autônomas e não autônomas, completas e incompletas. E que toda norma jurídica, portanto, direta ou indiretamente, está associada à imposição de uma sanção. Isso para tentar salvar essa ideia de que uma norma só é jurídica se ela estiver ligada à ameaça da força, à ameaça da sua imposição coercitiva. E o Schauer vai falar o seguinte: a gente não tem que defender que toda norma jurídica contempla a prescrição de uma sanção, mas que, dentro do conjunto de normas jurídicas, a gente só reconhece uma ordem jurídica se uma parte relevante das normas forem, sim, destinadas a regular a imposição de sanções. Então, é uma discussão mais conceitual. O que cabe à teoria do direito? É definir elementos universais, essenciais e necessários do direito, ou é definir aquilo que é típico? Geralmente, as normas jurídicas estão ligadas ao uso da força, mas você pode ter normas jurídicas que não são imponíveis, que não tem uma sanção. É, por exemplo, sei lá, se a gente pegar um exemplo bobo, que é o preâmbulo da Constituição. Existem discussões sobre isso. Bom, o que diz o preâmbulo da Constituição? A Assembleia Constituinte é, se reuniu para instituir um Estado democrático, para assegurar os direitos sociais individuais, a liberdade, a segurança, o bem-estar, o desenvolvimento, a igualdade, a justiça, como valores supremos de uma sociedade fraterna, pluralista e sem preconceitos, fundada na harmonia social, na solução pacífica de controvérsias, sob a proteção de Deus. Bom, eu considero isso uma norma jurídica ou não? Numa teoria positivista clássica, eu vou dizer que o preâmbulo da Constituição não tem nenhum valor de norma jurídica, porque não tem nenhuma sanção que eu possa atribuir diretamente a esses termos, né? Quem não se comportar de acordo com os valores da fraternidade será punido. Não tem nenhuma sanção com relação a isso. Mas, diz o Schauer, é diferente esse texto estar no preâmbulo da Constituição ou ele está na Bíblia. Se ele estivesse na Bíblia, ele não faz parte da ordem jurídica brasileira e o Estado brasileiro não pode usar o seu aparato policial para perseguir alguém que não está cumprindo os preceitos bíblicos. Mas, dentro do contexto da Constituição, que é um texto jurídico, esse preâmbulo está ligado a outras normas, algumas dessas normas prescrevem sanções, a Constituição é concretizada em normas mais específicas da legislação, da administração pública. Então, eu posso considerar que existem normas jurídicas que não contemplam sanção, mas que a sanção, a coerção, a força é uma característica importante do direito. E aí, para fechar, bom, de certa forma, o que o Schauer está dizendo em termos filosóficos de como descrever o direito tem a ver com essa citação do famoso Wittgenstein, né? Investigações filosóficas. Não, o Wittgenstein fala várias coisas. Por exemplo, esses três conceitos aí muito falados do Wittgenstein são jogo de linguagem, a forma de vida e a semelhança de família. Quer dizer, o Wittgenstein diz: você consegue reconhecer as regras que são usadas, criam certos padrões, esses padrões a gente chama de esses conjuntos de regras formam jogos. Então eu tenho um conjunto de regras para atuar no teatro, na televisão. Eu tenho um conjunto de regras para dar uma aula, como eu devo me comportar, como vocês devem se comportar. E esses conjuntos de regras vão formando jogos de linguagem. Então eu posso dizer que a atividade didática é um jogo de linguagem, a representação teatral é um jogo de linguagem, o direito também é um jogo de linguagem. E esses jogos de linguagem, então, representam uma forma de vida. E como é que eu sei se uma regra faz parte ou não de um determinado jogo de linguagem e constitui uma determinada forma de vida? Por semelhanças de família, diz o Wittgenstein.
Então, não posso caracterizar melhor essas semelhanças do que com a expressão semelhança de família, pois assim se envolvem e se cruzam as diferentes semelhanças que existem entre os membros de uma família. Estatura, traços fisionômicos, cor dos olhos, andar, temperamento, etc, etc. E eu digo, os jogos formam uma família. Do mesmo modo, as espécies de número, por exemplo, formam uma família. Por que chamamos algo de número? Talvez porque tem um parentesco direto com muitas coisas que chamamos hoje de número. Estendemos o nosso conceito de número do mesmo modo que para tecer um fio, torcemos fibra com fibra. E a robustez do fio não está no fato de que uma fibra o percorra em toda a sua longitude, mas sim em que muitas fibras estão trançadas umas com as outras. Bom, uma grande metáfora para dizer, eu não preciso definir o elemento essencial e necessário de cada norma jurídica, mas só é uma ordem jurídica uma ordem de normas em que algumas delas, pelo menos, boa parte delas, pode ser imposta coercitivamente. Você pode ser condenado por descumprir essas normas e pode sofrer uma sanção de maneira forçada por ter descumprido essas normas. Não é o fato de que cada norma jurídica contempla a sanção, a força, a coerção, mas normas que não contemplam a sanção estão ligadas a outras que prevêem a sanção, que prevêem o uso da força. Bom, então, essa discussão do Schauer, desse livro A Força do Direito, é interessante por esses dois aspectos. Primeiro, pelo conteúdo, de discutir quando que as pessoas obedecem o direito, quais são os tipos de sanção, as motivações que levam as pessoas a cumprir ou não o direito. E o segundo ponto é esse ponto mais conceitual. A teoria do direito deve se preocupar com aquilo que é típico, não, ainda que não seja necessário, né? Claro, e você pode fazer uma discussão mais conceitual, de ver o que são elementos típicos de uma ordem jurídica, ou você pode ir para a pesquisa empírica mesmo, a neurociência, e pesquisar psicologicamente quais são os impulsos que levam as pessoas a obedecer ou não obedecer o direito, e como criar normas jurídicas mais eficazes, sanções mais eficazes para levar à obediência, né? Enfim. Agora, o segundo ponto que eu queria enfatizar do Schauer tem a ver com o, o artigo que a gente vai ler lá no antigo seminário, chama Formalismo, e esse livro de 91, mas cuja tradução saiu esse ano, ou ano passado, que chama As Regras do Jogo, que em inglês é Playing by the Rules. E o que o Schauer vai dizer aqui é muito próximo, embora ele não use o termo, ao que o Hart disse e que ficou conhecido como derrotabilidade. O Hart tem um artigo muito antigo, da década de 40, em que ele discutia o papel dos conceitos no direito. Tem a ver com aquilo que eu estava acabando de comentar. E o Hart dizia que os conceitos jurídicos têm uma função não só descritiva, mas uma função atributiva. Quer dizer, quando você diz que alguém tem um direito, tem um dever, você não está descrevendo uma curiosidade nenhuma. Você está atribuindo uma consequência jurídica, dizendo que a pessoa pode cobrar aquele direito no tribunal, ou que a pessoa tem um dever, se ela descumpriu aquele dever, ela pode sofrer uma sanção. E aí, diz o Hart, no uso dos conceitos jurídicos, as formulações gerais sempre podem ser excepcionadas, derrotadas, restringidas por novas circunstâncias e novos argumentos. E ele usa esse termo, derrotabilidade. Quer dizer, você tem um conceito, esse conceito pode ser derrotado, pode ser reformulado a partir de novas circunstâncias. No livro O Conceito de Direito, Hart não usa esse termo derrotabilidade, mas ele fala mas a explicação que ele dá é muito próxima a esse conceito. Ele fala: o fato das regras terem uma textura aberta ou exceções que não são, desde logo, exaustivamente especificáveis, não retira o caráter de regra. Quer dizer, e aí ele fala num determinado ponto: uma regra que termina com a expressão a menos que ainda é uma regra. Né? Você tem que pagar IPVA
a menos que você seja um taxista, ou a menos que você seja uma pessoa com deficiência, e aí você vai ter um desconto no IPVA. Ainda que a regra tenha uma exceção, é uma regra. Mas o ponto mais importante é o seguinte: pode surgir sempre um novo caso em que você vai ter que formular uma exceção que estava implícita. Como naquele exemplo que eu já dei várias vezes, sei lá, que é proibido a entrada de cães no consultório médico. Mas aí a pessoa entra com um gato. Você tem que saber se é proibido ou não a entrada do gato. Você pode dar uma interpretação extensiva para dizer onde está escrito cães, leias qualquer animal doméstico. Então você vai proibir também a entrada do gato, por analogia, ou você vai ter uma interpretação estrita da regra, dizer, não, só é proibida a entrada de cães, os gatos podem entrar. Ou ainda, aquele outro exemplo que eu dizia, é proibida a entrada de cães, mas a pessoa é um deficiente visual. Bom, então você vai dizer que existia uma exceção implícita na regra da proibição da entrada de cães, que é, exceto o cão-guia. Isso é uma maneira de explicar o direito, dando ênfase à importância das regras, à importância dos textos das regras, à importância das regras positivas e de quem decide sobre as regras. Bom, o Schauer é um dos autores, eu acho, que melhor explica partindo dessa intuição, dessa sugestão, vamos dizer, do Hart, dá uma resposta positivista para explicar a interpretação jurídica. Vocês vão ler também um capítulo do McCormick, não sei se na semana que vem ou daqui 2 semanas, sobre derrotabilidade, que é justamente a explicação desse tipo de raciocínio. Agora, o Hart parte da explicação falando de presunções. Ele diz que o direito trabalha com presunções. Quando vocês forem estudar direito processual, processo civil, processo penal, vocês vão ver que existem ônus e existem presunções. Se fala muito dos ônus da prova. Basicamente, a regra do ônus da prova é o seguinte: quem alega tem que provar. Se você diz que você sofreu um dano, você tem que provar que sofreu um dano. Se você diz que um médico fez uma cirurgia e te causou uma enfermidade, uma deficiência, uma deformidade permanente, você tem que provar que ele causou aquele dano, que antes você estava saudável, foi feita a cirurgia e você saiu com esse problema. Então, essa é a regra básica do ônus da prova. O que significa? O ônus é uma presunção. O outro lado do ônus é o seguinte: se a pessoa não provar, presume-se que não foi provocado o dano. Então, quem tem o ônus tem a presunção contra si. Existem algumas áreas do direito que permitem a inversão do ônus da prova. Por exemplo, o direito do consumidor. Quando o juiz achar que o consumidor está dizendo parece verdade, se a alegação do consumidor for verossímil, o juiz pode dizer que é o fornecedor do produto que tem que provar que o consumidor estava errado. E existem casos que estão no Código de Defesa do Consumidor. Por exemplo, defeito do produto. Se o consumidor entra com uma ação dizendo que ele comprou uma TV e que a TV só tem imagem preto e branco, não é o consumidor que tem que provar, é o fornecedor que tem que provar que o seu produto não veio com defeito ou que ele não colocou aquele produto no mercado. Sei lá, que aquela TV é pirata, é falsificada, não era original. Então, a inversão do ônus da prova, claro, se transforma numa presunção a favor da verdade das alegações do consumidor contra o fornecedor. A mesma coisa no direito do trabalho. Às vezes você tem algumas presunções em favor do trabalhador. O que o trabalhador alegar se presume que é verdadeiro, a menos que o empregador provar o contrário. Vamos supor que o empregado diga que ele não tinha hora de almoço. O juiz pode partir da presunção de que está certo, que o empregador tem que mostrar os registros lá que ele dava, assim, a hora de almoço
determinada pela CLT. Enfim, estou falando isso para dizer, essa ideia de ônus e de presunção se aplica no direito processual com relação a provas, mas também a gente pode aplicar com relação aos argumentos jurídicos. A presunção de que certo argumento é melhor do que outro, mas é uma presunção relativa. Ela pode ser revertida, ela pode ser derrotada, se eu vier com um argumento melhor. E o Schauer aplica essa ideia de presunção para falar de um formalismo presumido, de um positivismo presumido e de uma deferência judicial. Por exemplo, a deferência que um tribunal superior deve às decisões do tribunal inferior. O nosso sistema jurídico judicial não funcionaria se toda decisão tomada por um juiz singular fosse revertida pelo tribunal de segunda instância e todo tribunal de segunda instância tivesse sua decisão reformada pelos tribunais superiores, pelo STJ, pelo STF, pelo TST. Claro, você tem as possibilidades de que você pode entrar com recurso, mas aí na hora de analisar o recurso, existe uma certa presunção em favor de preservar a decisão jurídica já tomada. A mesma coisa quando você faz um contrato. Se presume que você pode contratar da maneira que você quiser, ainda que vocês vão ver que tem os contratos típicos e atípicos, né? Você pode criar uma nova forma de contrato, que é um contrato atípico, que não foi previsto em lugar nenhum, que não está regulado por nenhuma lei, desde que você esteja contratando sobre uma prestação, um objeto lícito, desde que você seja uma parte capaz. Então, existe também uma certa presunção de preservar a vontade das partes do contrato, se houver um conflito judicial, né? Então, a relação entre os poderes, entre a autonomia privada e o juiz, entre a primeira instância e a segunda instância, entre o judiciário e a administração pública, existe a presunção de tentar preservar aquela decisão que já foi tomada. Senão, tudo cairia no judiciário e tudo cairia, no fim das contas, no STF, no ministro Alexandre de Moraes, ele teria que decidir todos os problemas jurídicos do Brasil. Não que estejamos muito longe disso, mas um sistema só funciona se você tiver uma presunção a favor de preservar as decisões jurídicas já tomadas. Bom, então eu queria detalhar esses 3 conceitos, vamos dizer, que o Schauer desenvolve. Formalismo presumido, positivismo presumido e deferência. O artigo que vocês vão ler, o Schauer elenca várias definições de formalismo. Que é um termo que a gente vem discutindo desde o primeiro semestre, né? E é um termo muito polêmico na história do direito, porque você sempre acusa de formalista a posição com a qual você não concorda. Então tem um sentido pejorativo, mas diz o Schauer, se a gente tentar reduzir a definição mais racional, minimalista possível, o que é o formalismo? O que é uma visão formalista do direito? É uma visão que se restringe a aplicar regras. É uma visão que leva a sério a formulação das regras e que retira do alcance de quem está decidindo, interpretando, outros fatores que não aqueles colocados, destacados no enunciado da regra. Então, formalismo tem a ver com aplicar regras e aplicar a formulação o mais literal, o sentido mais claro possível do texto das regras, né? Levar a sério os textos das regras, a formulação linguística das regras. Então, eu poderia dizer que a visão que o STF teve sobre a união homoafetiva não foi uma visão formalista, porque está escrito na Constituição. O que está escrito na Constituição, artigo 226? Parágrafo 3º. Para efeito da proteção do Estado, é reconhecida a união estável entre o homem e a mulher como entidade familiar, devendo a lei facilitar sua conversão em casamento. Nenhuma pessoa, por mais que existam teorias críticas, teorias do gênero, especialistas, teses, a maioria das pessoas sabem o que é um homem e o que é uma mulher.
E se presume que o Constituinte também tinha em mente o sentido comum do que é o homem e do que é a mulher. E é o que está escrito na Constituição, o homem e a mulher. Não existe tanta dificuldade assim de interpretar o sentido dessas palavras. O STF tomou a decisão de que equipara-se a união estável entre o homem e a mulher à união estável homoafetiva. É o contrário de uma visão formalista. É uma visão que, à luz dos propósitos da Constituição, a igualdade das pessoas, a dignidade do ser humano, falou: vamos ler esse texto como se o Constituinte também quisesse proteger a união entre dois homens ou duas mulheres. Bom, e aí surgem novos problemas. E as relações poliamorosas, poliafetivas? Tem que ter duas pessoas só ou posso ter união estável entre mais de duas pessoas? Bom, o fato é o seguinte: formalismo é dar a interpretação mais clara possível a partir do texto das regras. O que o Schauer diz? Se a gente tentar descrever os sistemas jurídicos, a gente pode meio que criar uma régua, desde a decisão mais particularista possível até a decisão mais formalista, universalista possível. A decisão mais particularista possível é aquela que não aplica regras, é aquela que decide conforme o caso concreto. Eu dei aqui o exemplo bíblico famoso lá do rei Salomão, que apareceram duas mulheres dizendo que eram mães da criança, o rei falou: vamos dividir a criança ao meio. Não porque ele quisesse dividir a criança ao meio, mas porque ele queria ver a reação das mulheres. Então ele tinha uma certa concepção de que eu consigo ver pela reação quem é a verdadeira mãe. A verdadeira mãe é a que se recusou a que a criança fosse machucada. Isso não é um padrão de conduta, né? Se todas as varas de família, juízes adotassem esse preceito e fossem definir quem é a mãe com base na ameaça de cortar a criança ao meio, haveria um problema, né? Mas uma visão justnaturalista mais extrema, que busca a justiça máxima no caso concreto, a melhor decisão possível no mérito, é uma visão que justamente não aplica regras. Ela decide conforme o seu senso de justiça, a sua percepção moral naquele caso concreto. O problema do particularismo é: talvez você promova a maior justiça possível no caso, mas você não consegue fazer uma divisão de competências. Você não consegue aplicar a lei. Porque se a lei sempre pudesse ser afastada em nome da convicção moral, das reações emocionais das partes, do juiz, você não tem mais divisão entre criação e aplicação do direito. Bom, e o formalismo absoluto seria a rigidez máxima das regras. Seria a garantia da máxima igualdade formal, né? Quer dizer, você diz: eu só vou aplicar literalmente o que está na regra. A interpretação mais literal possível da regra que eu acabei de ler da Constituição é: união estável entre um homem e uma mulher. Se forem dois homens, se forem duas mulheres, se forem dois homens e uma mulher, não dá para reconhecer união estável. Agora, diz o Schauer, o formalismo absoluto também tem o seu preço, que é poder gerar uma injustiça muito grande em determinados casos. Você tem uma divisão muito clara entre quem cria e quem aplica a regra, especialmente entre legislação e jurisdição. O juiz se descarrega totalmente de qualquer responsabilidade, vamos dizer, porque ele está aplicando mecanicamente a regra, mas isso pode gerar resultados absurdos. Então, a maioria dos sistemas jurídicos, talvez, na maioria das suas áreas, dos seus problemas, tenha uma visão de meio termo. Claro, isso varia até conforme o ramo do direito. O direito de família é mais particularista hoje em dia. Reconhece o irmão socioafetivo, o pai socioafetivo, vê o melhor interesse da criança, fica observando o comportamento da criança, pede a opinião da criança. E existem áreas do direito que são mais formalistas. O direito tributário, o direito penal. Você não pode, por exemplo, fazer analogia no direito tributário, no direito penal, cobrar um imposto sobre um fato gerador parecido, mas que não está
estritamente definido nas regras que geram a cobrança do imposto. Você não pode criar um novo tipo penal por analogia. Então, são ramos de direito mais formalistas. Mas, em geral, a aplicação do direito tem um certo meio termo, que é o que usando um pouco aquela ideia do ônus e presunções. Se presume que a, a interpretação a ser dada é a interpretação mais literal da regra mais localmente aplicável, que só é afastável quando normas menos localmente aplicáveis, incluindo o propósito subjacente à norma particular e normas tanto dentro quanto fora do domínio decisório em questão, oferecerem razões especialmente exigentes para que se evite o resultado gerado pela norma mais próxima. Bom, num sistema jurídico mais desenvolvido, você tem regras específicas para quase tudo, né? E o Shaw está dizendo, você aplica a regra mais específica e aplica na interpretação mais clara, mais literal possível daquela regra. Você só vai afastar essa interpretação. Existe uma presunção a favor dessa interpretação. Portanto, a favor da aplicação da regra mais próxima ao caso e da interpretação mais literal dessa regra. Você só vai afastar essa interpretação se houver algum motivo muito exigente, que pode ser uma regra mais afastada, uma regra que não está tão ligada assim ao problema do caso concreto, ou uma finalidade subjacente à norma que você vai atribuir. Por exemplo, aquela norma do proibido a entrada de cães. Eu tenho que tentar ver qual é a finalidade da norma de proibir a entrada de cães no consultório médico. É a segurança, é a higiene, é a tranquilidade do espaço, o cachorro não ficar latindo, não fazer sujeira. Bom, e eu tenho que comparar esses valores com os valores de permitir a entrada de alguns cães que são cão-guia, que dão segurança para a pessoa com deficiência visual. Eu tenho que achar que essa proteção da segurança do deficiente visual é uma razão mais exigente do que a tranquilidade, a higiene do consultório, que é a razão que justificava proibir a entrada de cães. Então, eu tenho que atribuir um propósito à regra que existe, comparar com o propósito da exceção para justificar por que eu vou criar uma exceção ou formular uma exceção que estava implícita naquele caso concreto. Talvez seja uma boa descrição de como o direito funciona. E o Schauer diz, o que são as regras, no fim das contas? São generalizações. São generalizações, diz ele, entrincheiradas, no seguinte sentido. São generalizações reforçadas. Você, em geral, presume que a pessoa andar a mais de 120 por hora, a mais de 120 km por hora na estrada, gera riscos muito elevados para a sua segurança e dos outros motoristas. Então, a regra de trânsito, especialmente, é uma regra aplicada no mais alto grau de formalismo. Você não pode recorrer de uma multa dizendo que você estava a 140 por hora, mas que seu carro é bom, que o freio é bom, que você dirige muito bem. Então, você estava gerando menos risco do que a pessoa que estava andando com um Fusca sem freio a 100 por hora. É uma regra que tem uma presunção muito forte de aplicação, uma presunção absoluta, diria, né? O limite de velocidade. Assim como a proibição da venda de bebidas alcoólicas para menores de 18 anos. Se você é maior de 18 anos, o comerciante não cometeu nenhum crime em vender a bebida para você. Por mais, talvez você tivesse menos juízo do que uma pessoa de 17 anos. E o propósito do limite de idade fosse presumir que a pessoa maior de idade tem condições de avaliar quando pode beber, quanto pode beber. Então, você tem que ver qual é a argumentação jurídica, no fim das contas, só é necessária se você quer afastar essa presunção em favor da interpretação literal da regra mais próxima, né? Se você quiser afastar essa interpretação, adotar um princípio subjacente, apelar para uma norma mais geral, você vai ter que argumentar mais.
ou seja, é o ônus argumentativo. É mais fácil você aplicar uma visão formalista do direito, você interpretar de uma maneira formalista. Então, o direito impõe um custo para que você afaste a interpretação formalista das regras. É uma maneira de explicar um pouco como funciona o nosso sistema, e já dei exemplos aqui de áreas, sistemas que funcionam com uma presunção quase absoluta em favor da interpretação literal da regra. 120 km por hora é 120 km por hora. Você não vai ficar ponderando mil e um fatores, porque o fato do direito ser baseado em regras é uma tentativa de facilitar as decisões, para você não ter que considerar todos os fatores, só ter que considerar os fatores previstos na regra. E, no caso, o limite de velocidade. Você não vai fazer um teste, psicotécnico, você faz um teste para tirar a carteira de motorista, mas você não vai fazer um teste cada vez que você sair de casa para saber qual é o limite de velocidade que você pode ter naquele dia. O direito funciona com uma presunção absoluta nesses casos de que quem está acima do limite de velocidade pode ser punido com uma multa. Então, essa é uma maneira de explicar o formalismo presumido. Alguém podia tentar fechar, embora seja muito difícil a porta, mas encostar um pouquinho, prometo terminar em 5 minutos. Bom, e o ponto importante é o formalismo presumido é um certo compromisso entre a estabilidade, a previsibilidade do sistema e evitar resultados absurdos. Quer dizer, num caso em que a interpretação literal da regra fosse absurda, você pode afastar essa interpretação trazendo novos argumentos que não estão no mero texto da regra. Bom, o Schauer faz uma diferença para dizer o seguinte: existem regras subinclusivas e sobreinclusivas. Você pode dizer que certos textos das regras incluem mais do que deveriam incluir à luz do propósito da regra, e certos textos deixam de incluir situações que deveriam estar incluídas à luz do seu propósito. Quer dizer, por exemplo, a regra do limite de velocidade. Ela proíbe de andar a mais de 120 km por hora, vamos dizer, naquele trecho da estrada, inclusive motoristas que conseguiriam dirigir com segurança a mais de 120 km por hora. Então, ela é sobre-inclusiva, né? Porque, à luz do seu propósito, que é preservar a segurança no trânsito, ela acaba proibindo mais do que deveria. Ou eu posso ter regras, eu posso ter situações de subinclusividade. Eu posso ter pessoas que, ainda que abaixo de 120 km por hora, impõem grande insegurança no trânsito, né? E a regra está deixando de punir pessoas que deveriam ser punidas. Então, eu poderia adotar uma interpretação extensiva quando a regra é subinclusiva, quer dizer, eu passo a considerar que estão incluídos na hipótese da norma mais situações do que aquelas que estariam incluídas pelo seu texto literal, e eu justifico isso à luz do propósito da regra, e aí eu vou poder punir a pessoa que está dirigindo, inclusive abaixo do limite de velocidade, ou eu posso adotar uma interpretação restritiva, excluir situações que estariam contempladas no texto da norma, mas porque, à luz do seu propósito, essas situações não deveriam estar incluídas naquela proibição, por exemplo. Eu já falei que, claro, as regras de trânsito não funcionam assim, mas em alguns setores do direito eu posso fazer essa argumentação jogando entre o texto e o propósito da norma, né? Quando o propósito justifica uma restrição do texto, eu faço uma interpretação restritiva, excluo certas situações que literalmente estariam incluídas na norma, e o contrário, quando o propósito justifica uma interpretação extensiva, eu vou proibir, eu vou dar direitos para além daquilo que está na norma. Mais uma vez, a gente poderia dizer, talvez, que a união estável homoafetiva é uma interpretação extensiva do que está escrito na Constituição. Porque pelo texto só é entre homem e mulher. Mas o propósito da norma era reconhecer uniões entre dois seres humanos como
tendo o mesmo status, a mesma proteção no casamento. Então, é uma interpretação que, à luz dos propósitos, eu faço uma interpretação extensiva do texto da norma, né? Bom, então isso tem a ver com formalismo presumido. O Schauer também fala do positivismo presumido. E o que é o positivismo presumido? É a presunção em favor de decidir com base em regras jurídicas positivadas ou costumeiras, em vez de decidir com base em outros argumentos. Então, diz ele, o positivismo não sustenta uma exclusividade absoluta. Nada no positivismo denota a tese de que somente as regras com pedigree legal devem orientar as decisões judiciais. Mas o positivismo parece sim comprometido com a tese mais fraca de que, se existe uma regra jurídica com pedigree que se aplica ao caso, então ela deve ser aplicada para produzir o resultado. Ou ainda, aquele caso do neto que assassinou o avô e não recebeu herança, né? Embora cumprisse todos os requisitos das regras do direito das sucessões. Se poderia dizer que o que aconteceu nesse caso, Higgs versus Fowler, foi simplesmente que as normas não jurídicas superaram as jurídicas. Da mesma forma como a teoria positivista permite que o cidadão se negue a obedecer às leis moralmente repreensivas. O positivismo é sobre validade jurídica e não sobre ação definitiva. Nada no positivismo compromete o tomador de decisão, inclusive o juiz no tribunal, em tratar as normas positivadas como única fonte da tomada de decisão. Mas você tem uma presunção. Se você tem normas regulando aquele caso, você tem a presunção de que se aplica a norma. Você tem que argumentar muito mais se você quiser afastar essa norma. Assim que funciona o direito. Mesmo dentro de um sistema que reconheça que o mais amplo e distante pode eventualmente prevalecer sobre o pequeno e o local, aquelas regras mais específicas e próximas ao âmbito do caso, as virtudes associadas às regras persistem. Não podemos admitir que os indivíduos fiquem incessantemente calculando a probabilidade de, sob determinadas circunstâncias, 80 km por hora significar outra coisa. Essa confiança existe porque o local tem uma prioridade. A prioridade não é absoluta, como mostra o caso Higgs. Se existir uma prioridade para o resultado gerado por um conjunto de regras delimitado ao qual se possa atribuir pedigree, ou seja, validade, o que surge é um sistema que pode ser mais bem descrito como positivismo presumido. Isso explicaria não só por que o neto não recebeu a herança no caso Higgs, porque você tinha a presunção de que era para ele receber, mas veio uma razão moral, extrajurídica, forte o suficiente para afastar regras positivas. Mas o positivismo presumido também explica por que uma grande quantidade de beneficiários, quase tão indignos quanto aquele neto, conseguem receber a herança. Porque tem uma presunção de que se a pessoa cumpriu a lei, a jurisprudência, o regulamento administrativo, ela tem aquele direito, ela tem aquele dever, né? Para afastar essa presunção, é que precisa ter uma razão extrajurídica suficientemente forte. Mas a razão jurídica, com pedigree, com validade positiva, tem um reforço em favor de contar, de definir o caso concreto. E aí diz o Schauer. Então, eu falei do formalismo presumido, falei do positivismo presumido, e queria terminar falando da ideia de deferência. Está, por exemplo, nesse livro Pensando como um Advogado, que recomendo. O Schauer fala, a deferência está intimamente relacionada à presunção e ao ônus da prova. E a ideia que os conecta é o padrão de revisão. Quando uma corte de apelação reforma a decisão de uma corte inferior, ou quando um juiz reforma a decisão de um órgão administrativo, ele atua de acordo com o padrão de revisão, que é a imagem refletida do ônus da prova. Quando uma corte não revoga um ato de uma agência administrativa, salvo se considerado arbitrário ou caprichoso, ou quando uma corte não revoga uma decisão inferior, salvo se considerá-la abusiva, você está tendo uma presunção em favor da deferência do juiz ao legislador, do juiz ao administrador público, da instância superior em relação à instância inferior do judiciário, ou do judiciário em relação aos contratantes privados. Então, o direito funciona um pouco com essa calibração, em favor
da interpretação literal da regra mais próxima, em favor das regras positivas, em favor da manutenção das decisões tomadas, a não ser que se demonstre razões suficientes para reformar a decisão tomada, para ter uma interpretação que não é a interpretação literal, ou para usar um argumento que não é uma norma jurídica, mas que é um argumento moral forte o suficiente para afastar uma norma jurídica. Então, enfim, é uma tentativa do Schauer de descrever como o positivismo explica a interpretação do direito, sem ter que pressupor que os juízes constroem visões muito abrangentes da moralidade política que estaria por trás da ordem jurídica. Como decidindo casos concretos, os juízes partem de regras positivas, interpretações literais, mas podem afastar se houver uma razão positivada ou não, né? Dizer suficientemente forte. E, enfim, isso não afastaria, então, o positivismo como uma boa descrição do direito, como funciona o nosso direito positivo.